Fala pessoal, e nesse vídeo eu vim trazer um assunto bem importante que é ganhar mais dinheiro, com a oficina de motos. E claro, tudo envolve produtos, mas antes disso a gente tem alguns pontos bem importantes para a sua oficina crescer de uma maneira mais eficiente. Sou Diego Endesweiler e nesse canal eu falo sobre como você ganhar mais dinheiro com produtos para motopeças. Vamos lá, vamos falar então sobre a oficina, tá? Tem alguns pontos bem importantes aí na oficina que você tem que estar atento. E um deles é a organização. E por que isso não acontece, como deveria numa oficina? Porque o principal, provedor de mão de obra, a pessoa que vai lá, veste a camisa e vai fazer o serviço, normalmente às vezes é o próprio dono, da oficina de motos. Qual que é o porém aí, Ele não tem tempo para organizar da maneira certa a oficina, para fazer ela crescer. Então ele até começa bem, mas chega um ponto que ele não consegue mais encontrar resposta, ele não consegue mais tempo para fazer tudo aquilo que ele precisa para o seu negócio crescer. Então vamos falar de alguns pontos importantes, tá? O primeiro deles é organização dentro de todos os pontos da oficina, tá? Estamos falando desde o ambiente de trabalho, na parte de finanças. Temos aqui também a parte de organização do estoque. Muito importante, tá? Você vai dizer, mas eu tenho bem pouco produto, Eu foco na mão de obra, mas o estoque é muito importante. Você deve ter sim, provavelmente algum tipo de produto, Mesmo que você tenha um parceiro muito perto para comprar, provavelmente você tem estoque. Você tem que também ter organização na venda. Outro ponto bem importante também, a maioria, não digo a maioria, mas muita gente não acaba errando muito nessa parte que é a agenda. Por que eu falo isso? Eu já convivi com momentos difíceis na Motopeças, justamente porque na parte da oficina a gente tinha muito problema com entregar a moto no dia correto, dar conta do serviço. E a parte da agenda, tá? Essa parte da agenda aqui é muito importante. Muita gente não faz, Muita gente não programa as motocicletas para o dia certo, horário certo. Isso é um grande problema, tá? Só qual que é o problema principal, tá? Para quem tem uma oficina, tá? Essa parte de organização financeira, estoque e venda é uma parte que o mecânico, se ele for o dono, do seu negócio, ele quer crescer. Então é uma parte que ele vai ter problema porque ele não vai ter tempo para isso aqui, tá? Isso aqui requer tempo, gente. Então, por isso que muitas vezes acontece, tá? Uma das maneiras de crescer isso, claro, não é que eu recomendo isso, mas às vezes a esposa ajuda nessa parte, Mesmo que for um pouco fora de horário ou depois até faz parte da empresa. Então, aqui é importante ter bastante atenção. Na parte financeira, principalmente, muita gente acha que é comprar um produto por R$5, vender a R$10 e está ganhando 100% de margem. O fato é que essa margem é markup, não é a margem de lucro e nem a margem de lucro final do seu negócio. Ou seja, você vai pegar todas as despesas fixas, aquela conta de luz, água, despesas variáveis, como uma reforma, uma comissão de um vendedor, se caso tiver, ou algo do tipo, e vai diminuir também a questão da compra dos produtos. Pagando tudo isso, fornecedor, o custo fixo, o custo variável, lá no final, sim, você vai saber quanto que está lucrando. Então você tem que saber exatamente cada centavo, Aí é a diferença de uma oficina que cresce ou não. E aqui eu indico, então, nessa parte financeira também, tá? As pessoas vão falar, lá veio o Diego falar de software. Não, mas um programa hoje ele faz muita coisa. Por quê? Ele otimiza, tá, o seu tempo na oficina, não importa o tamanho. Pode ser até pequena, Vamos dar um exemplo que você tem ali, você atende 20 motos por dia, Então, é um bom número, só que você tem que ter os números desses clientes, o nome, você tem que ter a ficha do cliente, você tem que ter a ficha da motocicleta, E tudo isso que eu digo não no papel, simplesmente no papel. Claro que no início a gente entende, mas chega um momento que para você crescer, você vai ter que ter um software. Ele vai ser como o melhor funcionário do mês, porque ele vai reunir todas as informações importantes para você e vai te dar um resumo. Então ele vai dizer lá, nesse mês você vendeu, do dia 1º ao dia 30, você vendeu
tantos R$ 1.000 em pequenos produtos, você fez tantos em mão de obra e lá vai dar todo o cálculo e você vai saber exatamente quanto que está ganhando. Então, por isso que ele facilita bastante. Existe até algumas planilhas Excel, mas não rende tanto que nem o sistema, tá? Quem está começando agora, um sistema, né, um software de computador, eu sei que é um investimento, né? Mas ele se paga. Por quê? Ele vai controlar o estoque também, porque às vezes você acha que tem o produto e acaba não tendo, né? Então essa parte do estoque, o que eu indico para quem tem oficina? Claro que você não vai ter um estoque gigante, mas você tem que ter um estoque de peças de reposição rápida, né, de desgaste rápido e menores. Vamos dar um exemplo: escova do motor de partida, pastilha de freio, reparos, né, na hora da manutenção da motocicleta. Por quê? Por mais que você tenha um parceiro, né, próximo, quanto mais você tiver seu estoque, melhor. Um dos motivos é a velocidade do atendimento. Vamos dar um exemplo que veio um cliente trocar uma escova de motor de partida, né? É um reparo rápido, é um reparo que não demora tanto tempo comparado a vou fazer a parte de cima do motor, né? Ou mexer alguma coisa no motor, embreagem, um serviço mais demorado. Então, essa escova no motor de partida, se você já tiver, né, no seu local, na sua pequena oficina, você já adianta isso, já tem uma velocidade maior, né, no atendimento. Você não precisa ir lá pegar e trabalhar 100% com o estoque de uma motopeças próxima, de alguma parceria, né, ou de uma distribuidora. Então esse nicho de peças pequenas, miudezas, esticador de corrente, né, vários itens você tem que ter na sua oficina. Então, por isso, se você pegar ali uma miudeza de itens, tá? Vamos resumir assim, para dar 500 tipos de itens diferentes um do outro, né, SKUs, no caso o esticador de corrente é um item, então são 500 tipos de produtos diferentes. Isso é muito rápido, tá? Para uma pequena oficina. Você vai dizer, nossa, mas é tudo esse tipo de produto. Não, mas é miudeza. Às vezes numa parede, né, você vai ter várias gavetinhas lá e vai ter lá daqui a pouco 300 tipos de produto. Porca, parafuso. E como é que você vai saber, né, o preço certo que você pagou, o preço certo de vender? Então o software, tá? É um ponto muito importante nessa questão. Eu não estou falando isso, tá? Você vai escolher o software que você acha melhor aí na sua região. Eu conheço alguns que trabalham só com motopeças, né? Já fiz um vídeo lá atrás sobre isso, mas não é assunto desse vídeo, mas só para você entender que o software, ele é como se fosse o melhor empregado, né? O melhor colaborador do mês. Ele vai te dar todas as informações, vai te custar barato perante o trabalho que ele tem, né? Ele vai te mostrar toda a parte financeira, o software também, toda a parte de estoque. Na venda, pessoal, aqui é muito importante, tá? Aqui também requer muito tempo. Por quê? Para você atender um cliente da maneira certa, né? Você tem que dar atenção a ele. E às vezes tem clientes rápidos que sabem o que querem, chegam, você já resolve. E tem clientes que se enrolam mais, né? Eles são mais demorados. E você também não pode cortar esse cara. Só que imagina você, se você é dono da oficina, você vai parar tudo para atender o cliente toda vez que for fazer isso, né? Se você quer uma produção melhor, não tem como. E outra questão também, se a oficina já está dando certo, está no caminho certo, né? Você tem organização financeira, estoque, tudo 100%, né, controlado. A maneira de crescer também é contratar auxiliar mecânicos, né? Alguns aprendizes, né, que aprendem rápido e outros que já entendem um pouco também, é importante. E lembre-se, né, a oficina, eles pagam comissão sobre a mão de obra, né? Cada estado, cada cidade tem algumas culturas diferentes. Umas dão mais porcentagem, outras dão menos, né? Outras só ficam com a questão das peças. Então aí tem que ter um acordo entre as partes, né? O que é melhor para a empresa. Vamos lá então, nessa parte de organização, né? Então eu falei do estoque, você tem que ter um estoque organizado de uma maneira eficiente, né? Já fiz um vídeo sobre isso também. Os produtos que mais saem perto, mais itens de reparo rápido perto da área de serviço mesmo da motocicleta. E também o software, ele vai te dar uma questão de controle das motos, tá? Que vai ter a ficha lá, aquilo que eu comentei antes. Então o que que tem? Essa ficha aqui vai dizer a quilometragem da moto, dependendo do software, vai dizer lá o modelo, o ano, quando que o cliente veio, né? Então certo produto às vezes dá um problema. Ah, mas eu troquei esse produto, você vai olhar, já faz 4, 5 meses. Então já saiu do prazo de garantia. Você tem maior controle nisso, né? Dá menos dor de cabeça. Então são pontos bem importantes, tá? Porque as oficinas eu vejo que elas não crescem, elas chegam a um ponto que elas não crescem por isso, por organização. Elas chegam a um ponto que o dono da oficina se vê, né,
como o maior provedor, o cara que mais trabalha e não tem tempo para fazer as coisas certas para ela crescer, tá? Então, organização, eu sei que muita gente, mas eu não me dou bem com isso. Cara, mas faz parte, porque você tá, né, você abriu a oficina, você cresceu, né, estagnou. Então, a única maneira de crescer mesmo, mais é organização, gente. Sem organização não tem como, tá? Você deve estar por aqui, dependendo da sua oficina, você deve estar parado por aqui, ó, e você quer crescer. Então, a única maneira é tendo organização. E esses fatores são bem importantes. O software, muito importante, tá? Eu sei que muita gente vai dizer, não tenho computador, não tenho isso, mas encontre seu momento certo, né? Economize dinheiro para isso. É o futuro, não tem como fugir disso, né? Na parte de vendas também, você tem que ter canais de vendas, tá? Se você tem pouca venda, você tem que atrair o cliente, porque o cliente ele não vai cair de paraquedas, tá? Então aqui também tem que ter um foco na parte de atrair o cliente, né? Fidelizar o cliente, atender bem, ter algo diferente, né, para oferecer comparado aí os seus concorrentes. E o estoque, tá? Quando se fala de produtos, tudo está interligado. A parte financeira se envolve com o produto, a oficina se envolve com o produto, né? A venda, o cara tem que entender sobre o produto, é muito importante. A agenda, aqui na parte da agenda, pessoal, tá? É muito importante fazer uma agenda. Por quê? A parte da agenda dá muito problema de o cliente passou e disse que vai trazer a moto, vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo que hoje é segunda e o cliente vai trazer a moto na quarta-feira. Só que até quarta-feira você já, né, o próprio dono da oficina já está ali na correria e acaba esquecendo. Ele acaba fazendo várias motos e esqueceu. E era um serviço assim, daqui a pouco, tem que fazer uma embreagem, fazer mais daqui a pouco uma outra, ou uma revisão. Vamos dar um exemplo de uma revisão. O cara marcou para quarta. E tu, não, beleza, show. E continuou atendendo, esqueceu, tu não anotou, esqueceu da agenda, nem que for no papel, né? E quando chegou quarta, veio muita moto, teve uma demanda. E tu achou que não tinha nada programado e aquilo entupiu mais ainda a oficina. Chegou mais esse cliente. Qual que é o risco? Você pode perder o cliente, porque você não vai ter tempo para fazer a moto dele. Se você disser que não vai fazer, ele vai dizer, cara, eu agendei com você, então vai dar um tumulto aí. Você tem medo às vezes de não ter serviço, mas às vezes pegar serviço demais. Eu já vi várias oficinas se queimarem com o cliente. Então cuidado, tá? Muito cuidado essa parte de agenda. Isso aqui é uma coisa que tem que levar muito a sério. E claro, você tem que dar uma folga. Por exemplo, vai ter cliente que vai marcar e não vir? Vai acontecer também. Então por isso, você sabe a sua demanda, quantas motos você consegue fazer. Se você tem dúvida que algum cliente, esse cliente sempre fala que vai vir, mas não vem, né? Pega o número de telefone dele, liga no dia de manhã, tá tudo certo, estamos esperando a moto. Vai que ele diz, não, eu não vou conseguir levar aí hoje, né? Então, você pega e já sabe que pode pegar mais um serviço. Então, tudo é um controle da agenda, tá? Que envolve tudo o resto, tá? Você tem que ter uma agenda financeira também, né? A pessoa que vai cuidar para você. Eu não digo você querer fazer tudo também, que é muita coisa. Então, às vezes tem gente que não é boa na parte financeira, pegue alguém que entenda um pouco no começo para ajudar, para auxiliar. A gente tem o escritório de contabilidade também. Tem alguma dúvida? Vá lá no escritório, né, sobre impostos e tal, como fazer da melhor maneira para crescer da maneira certa, para depois lá na frente não dar um problema. Isso é importante. E claro, evoluir na maneira que se consegue. A gente sabe que, para me contratar, vamos dar um exemplo, o cara vai abrir e já não tem o dinheiro para o software, né? Ou não tem o dinheiro para fazer exatamente como ele queria. Paciência, você sabe que vai demorar mais, mas abre do jeito que você consegue e vai usando as ferramentas que você tem, né? Ou consegue mais apoio, né? E vai evoluindo. Então eu falo essas ideias, pessoal, para vocês realmente entenderem, né? Que o mercado ele é bom, é um mercado muito bom de se trabalhar, só que você tem que ter organização em todos os aspectos, tá? Aqui ainda tem a parte de marketing, vamos dar um exemplo. A gente tem um marketing boca a boca, né? Nessa parte de oficina é muito boca a boca, se você atender bem um cliente, ele vai te sugerir para outras pessoas. Mas também tem o marketing das redes sociais, então aí também é legal mostrar o serviço que você está fazendo, né? Mostrar a diferença do seu serviço comparado, aquele capricho a mais, né? Aquela limpeza na moto, na peça que você está fazendo, aquela foto, né? Vai fazer, tira uma foto, posta lá. Pelo menos uma vez por dia, gente. Vocês vão ver que isso a médio e longo prazo vai te trazer retorno também.
Quem não é visto não é lembrado, né? Ainda mais hoje que o pessoal está sempre no celular. Então fica a dica, tá? Não vou me alongar muito, mas pessoal, aqui você tem que ter controle, tá? Então essa questão do software, tá? Que eu só comentei aqui, mas ela vai te trazer muito controle financeiro, porque você vai saber exatamente quanto está fazendo de mão de obra, venda de produto, qual a margem de lucro que você está ganhando. Você não precisa ser um mestre das fórmulas, o sistema vai mostrar. Essa é a vantagem, tá, pessoal? Eu sou fã de sistema por causa disso, ele mostra tudo. Ah, mas eu tenho que saber os cálculos de cor. Claro, tem que ter uma base, mas o sistema mostra tudo. Ele vai dizer, você ganhou tantos por cento, né, de margem de lucro no produto, na venda. Você vendeu tanto, você teve um custo de tanto, você só soma ali e já sabe qual que foi o seu lucro, né? Então isso é muito importante e muita gente não sabe fazer da maneira certa. Às vezes acha que está ganhando 5 mil por mês como mecânico e se for fazer um cálculo, daqui a pouco sobra 2, né? 3. Então muito cuidado. Então o software ele vai ajudar também no estoque, ele vai dizer o que comprar, o que não comprar, né? Ele vai te mostrar exatamente o que está sendo vendido. Você não tem como fazer isso numa caneta. Então, ele vai te fazer um gráfico de venda, né? Dependendo do software. E a agenda, ele vai, nessa parte aqui, o software ele vai ter um histórico de todas as motos que você vai fazer. Imagina você guardar papéis, né? Fichas de moto, dá muito trabalho. Lança no computador, coloca tudo lá e tá lá salvo. Um dia se der um problema, deixa eu ver quando você veio. Você disse que veio 30 dias atrás. Não, mas já faz 2 meses, viu? Você já não... Então, você sabe quantos quilômetros a moto tinha, né? Quando ele veio fazer o reparo, tudo. Isso dá um pouquinho de trabalho, até aprender a entender ali, né? Mas faz parte, eu acho que é o melhor caminho, tá? Não se esqueça então do marketing, porque sem marketing não vem clientes, né? E qualidade. Vamos colocar aqui. Quando se trata de oficina, gente, é muito, muito importante qualidade no atendimento, tá? E que eu digo no atendimento é atender bem o cliente quando ele chegar, né? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. E você entender o que ele precisa, tá? E pegar a moto dele e tratar da melhor maneira possível, né? E também, nessa parte de qualidade, o mecânico, ser um bom mecânico, prestar um bom serviço. Se tiver dúvida aí, calma, contrata outro ou melhora o conhecimento, né? E atende o cliente da melhor forma possível. E assim você vai ganhar dinheiro, né? Com produtos para motopeças, com mão de obra na oficina. Então fica essas dicas, tá? Espero que vocês tenham gostado. E vai mandando sua pergunta, manda aí embaixo. Se inscreve no canal, dá o like. Manda aí embaixo sua pergunta, sua dúvida que eu vou estar respondendo. E vou fazer novos vídeos aqui para ajudar você.